multidimensional, então, são as que têm mais de uma dimensão. Você tem uma imagem acá, como eu falei para vocês, mas não é o tema do curso. As imagens, elas têm números para criar os cores. Pode ser de cor vermelho, azul, e vai ter toda a gama de cores, sim? O VVD em português. VVD, verde, azul, BBA. BBA, esse. Verde, azul e vermelho. Sim? Isso. Não esquece do vermelho. Não esquece do vermelho. Vermelho, eu estou pensando em rojo, RGB, que fala. Bom, então, mais de uma dimensão, e acá tem a dimensão do tempo, sim? Nas imagens, acá nós falamos do espaço, sim? Porque tem uma localização na imagem. Então você fala do espaço, da sinal da eletromiografia, eletrocardiografia, do cérebro, do que seja, é uma sinal no tempo. Mas as imagens, se você tem uma coleta de muitas imagens, pode ter também a variável tempo. E aí tem mais uma dimensão. Bom, sinal periódica e não periódica, já falamos um pouquinho disso. Mas o conceito é bem fácil. Você tem aí o pico da sinal, sim? E está vendo que o tempo que vai daí até cá e a próxima que vai ir para cá é sempre o mesmo, sim? Sempre o mesmo. O N, que nós fizemos o cálculo, então é periódico. E a sinal pode ser falada como uma sinal periódica. A maioria das sinais da biologia, o que achariam vocês? São periódicas ou aperiódicas ou não periódicas? Vou imaginar um sistema nervoso. Eu estou na marcha, sim, não tenho problema nenhum. A médula, ela vai ficar enviando potencial de ação, sim? Potencial de ação. E mais ou menos os músculos vai um tempo que vai se repetindo. Mas, se você faz alguma mudança, eu fiz assim, já cambiou. E se eu estava coletando essa sinal, vai ser não periódica, porque eu vou estar caminhando, mas eu fiz uma movimentação e mudou, sim? Talvez você, na biologia, em uma janela pequena ou muito controlada, poderia ser que tivesse alguma sinal que você falara periódica. Mas é difícil, sim? O mundo real da biologia, a maioria das sinais vai ter alguma coisa assim, que talvez depois pode que se vai repetindo como um padrão, pode ser. Mas geralmente vai cambiando um pouquinho, vai mudando. Sim, periódico, não periódico. Quando nós falamos de randômico e determinístico, tem que ver com que a sinal, como que eu fiz aí para vocês, ela pode ser completamente determinada pelas matemáticas, sim? E se eu tenho uma porção da sinal acá, eu poderia saber todo o futuro da sinal, como que ela vai acontecendo no tempo. Mas a sinal randonômico, com ela é muito difícil conseguir fazer isso. Na matemática você pode fazer modelação matemática, mas e ter uma função assim como ela, sim? Pode fazer. Só que é bem diferente essa, que ela é uma função matemática. Ela tem ainda probabilidade de acontecer ou não acontecer um potencial de ação, por exemplo, sim?
Então, ela entra um pouquinho mais no probabilístico. Então, o randonômico é pelo azar. Sim? Não, sim, é um azar. Tem um azar no meio, mas não tudo é azar tampouco, porque a biologia, o sistema nervoso, ele quer controlar coisas também. Quer controlar a respiração, quer controlar quando você vai comer, quer controlar quando você vai caminhar. Só que tem processos também que pode ser um pouco com o azar. Sim? Então aí fica um pouco complexo, mas o conceito é que se você tem um tempo assim, tem uma sinal assim, a próxima sinal do período também tem que ser do mesmo jeito, do mesmo padrão. E com a sinal da eletromiografia não acontece exatamente igual. Sim? Bom, o processo estacionário, que é na matemática, quando eu fiz esse desenho aí, o primeiro nível foi se é estacionário ou não estacionário. E o que tem que ver com que o processo na matemática é estacionário ou não é estacionário, é que a sinal, ela pode, se você pega uma janela cá, que você tem que cumprir certa condição, ela vai ter média e vai ter dispersão igual no tempo da sinal. Sim? E a sinal que não é estacionária não tem isso. Sim? Vai mudando também de algum jeito. E a batida de pratos, botei em espanhol, de pratos, pode ser um exemplo disso. Sim? Estacionário ou não estacionário. Pode mudar o tempo. Bem, até cá, tudo bem. Sim? Temos a classificação, já tem a diferença dos conceitos que é contínuo, discreto, multicanal, multidimensional, periódico e randonômico. Se você quer saber o que é real e complexo, eu preciso falar um pouquinho, lembrar vocês algo de matemática. Sim? Vocês, eu falei real e complexo. Quando você tem o conjunto dos números matemáticos, eu estou falando acá real e complexo. Lembra os números complexos? Como que são eles? Alguma ideia? Bom, vamos então rapidamente dar uma olhada aos números. Bom, números naturais são 0, 1, 2, 3, tudo lembra da escola? Sim? Legal. E eles têm a representação com a letra N. Sim? E eles são inteiros positivos. Bom, depois, já que eu mexi com a palavra inteiros, tem o conjunto inteiros, que tem a letra Z. E eles vai do infinito positivo ao infinito negativo. É como os naturais, mas agora tem negativo. Então tem menos 1, 2, 3, e aí vai crescendo o número. Depois você pode fazer divisão acá. E fazer uma divisão da reta, e vai ter os racionais. Sim? Lembra bem deles? Depois pode passar o conjunto dos irracionais, onde vai na escola lembrar o típico problema do Pitágoras. Sim? Lembra? Que tinha, se você tem um triângulo com um cateto 1 e tem um ângulo que é 90 graus, a hipotenusa acá vai ter o valor raiz quadrática de 2. E esse número nunca acaba, sim? Ele não acaba, não tem um fim. Então, todos os números que são do jeito A dividido B, e ele tem continuação, como o pi, o número pi, ou o número de ouro, não sei se alguém conhece,
a constante de Euler, eles não acaba, mas está na reta dos números, sim? E recebeu o nome de irracionais. Bom, depois um conjunto mais grande, e que eu falei, de sinais reais, são os números reais. E os números reais, eles são todos números do conjunto que falei até agora. Sim? E o complexo, ele vai mexer com a parte imaginária, que tem acá. Então, ele vai mexer com a parte real e outra imaginária. E a parte imaginária, ela começou a se falar porque uma pessoa fez isso e ele não conseguiu saber o que é isso na matemática. Então apareceu o plano real e o plano imaginário. E as sinais pode ser real ou complexa. E o que vai ter a sinal complexa é uma parte que vai ter isso ali. Sim? Um número complexo, a parte imaginária. E eu vou mostrar para vocês, então, agora, a sinal complexa. Complexa não é difícil, mas o número complexo pode ser difícil sim. Pode ser misturado. Então, acá, isso que eu falei. Você pode ter um plano real, onde tem o Y e tem o X. Pode ter o vetor e pode ter o cateto com sua descomposição. E tudo está no número real. Sim? Mas acá aparece o plano imaginário. E o plano imaginário tem a parte real e aqui tem a parte imaginária. Sim? E você pode ter um vetor e novamente pode ter um cateto, outro cateto, e no círculo unitário, onde o tamanho dele é 1 novamente, então o valor acá é cosseno do φ. O ângulo acá se fala φ também, da letra grega. Cosseno do φ. E acá vai ter o seno do φ. Só que acá você tem o imaginário. Então ele tem, fazendo companhia, a raiz quadrática de menos 1. Para nós não falar da raiz quadrática de menos 1, vamos colocar uma letra. A J? J. Então, você pode escrever isso como uma identidade muito importante, que é a identidade de Euler. E ele vai ser muito importante para entender o espectro da frequência. Sim? Então, acá não vai se perder ninguém. Temos o vetor, e o vetor pode ser escrito, eu posso escrever ele assim: o cosseno do φ mais J seno do φ. Tá certo isso? Sim. Esse vetor dali, vou colocar o nome R. O vetor dali é certo? Se eu faço a soma do cosseno e o seno, estou falando da componente cosseno embaixo. Sim, tá certo? Certo. Então eu boto cosseno ali. E acá o seno. O J do seno do φ. Sim? Eu posso escrever ali o vetor. Aí sim. Sim?
Bom, Euler, que foi um matemático, ele falou, bom, eu vou fazer minha identidade. E a identidade dele foi falar que agora o vetor, ele pode se escrever como da coordenada polar. Lembra a coordenada polar? Que ele tem o tamanho do vetor e o ângulo do lado. É o mesmo que escrever R, cosseno esse ângulo. Não vou botar a JK. É igual. Só que ele falou, bom, eu vou botar agora minha identidade. Identidade de Euler. E você olhar uma E. E vai olhar uma E como um J. J, R e o ângulo. Acho que está muito pequeno. Vai botar uma E, R, J e o ângulo. E é só uma abreviação disso. De uma sinal que tem uma componente no cosseno e que tem uma componente no seno. J e o ângulo. E se eu vejo isso, eu sei sempre que o cosseno do ângulo mais o J do seno do ângulo é o vetor. Está mais pequeno só. Tudo isso que eu estou falando cá são quase os primeiros 2 anos da engenharia mecânica, elétrica, mas para nós já é isso. Você entendeu isso e já vai entender muita coisa quando veja a transformada do Fourier e veja a E. Você tem que pensar, cosseno, o seno. Entendi? Fácil. Não é coisa difícil. E tampouco é um número 2,71. O irracional que eu mostrei que tinha um E, bom, não é ele. Tá? Tem uma diferença. E ele tem o nome de identidade do Euler. Sim? Tá. Outra coisa mais. Nós estamos falando dos números complexos. Então você pode ter um número complexo positivo e esse z e o j é igual. É a raiz de menos 1. E pode ter o número que tem o nome conjugado. Sim, conjugado. Que o conjugado vai ser o mesmo número, só que ele vai ter a parte negativa dele. É como um espelho. Conjugado. É como um espelho. Você está olhando cá, pum, e olha o mesmo para o negativo. Quando você faz a transformada de Fourier, vai ter sinais complexos. E quando você quer entender a amplitude do Fourier, vai ter que levar o complexo ao mundo real. Já vamos ver isso. Tá? Mas estou seguro que vai entender. Bom, o que pode ter acá, que é importante, que eu estava começando a falar com vocês, a face de uma sinal ou de um número. Quando eu falo a face, estou falando do ângulo, sim? E como que eu tenho o ângulo desse vetor? E acá vamos lembrar como nós fazeríamos a descomposição e eu poderia obter o ângulo, a face desse número complexo. Qual que é? Alguém poderia dar a resposta? Ou como que se teria que fazer? De onde é que veio 09 e 7? De onde é que veio esse 09? Não, eu coloquei o número. Só que agora eu quero saber a face. A face é o face do número. Vamos imaginar, então,
igual como você faz para a descomposição da força, que você tem o vetor ali, eu estou pedindo para você o ângulo, você tem o 0,9, que vai ser a componente que vai no x, e vai ter outra componente que vai acá, no plano imaginário, que é 7,5. Então, qual que é o ângulo? Como que eu faço como eu pego esse ângulo? Tangente? Tangente do ângulo. Mas a tangente vai me dar ângulo? Não. Vai caminhando bem, mas não vai dar o ângulo. Vai me dar o valor aí. Não sei. Vou inventar. 0,5. Pronto, tem o valor. Mas isso não é ângulo. Como que eu pego o ângulo agora? Tem uma função, em espanhol, que tem o nome arco tangente do 0,5. E aí você vai obter o ângulo, a face. Igual que quando você faz descomposição da força do músculo, então você tem das sinais. E lembre que esse pode ser só um ponto, uma sinal. Então a face pode ir se mudando cada vez que ele vai cambiando. Então você pode ter o gráfico de face de como que ele vai mudando no ângulo. Bom, alguém pode falar, bom, para que isso pode ser importante? Bom, quando você caminha na marcha, a sinal de uma extremidade à outra tem um desfase de 90 graus. E pode medir isso. Porque as sinais da eletromiografia, você em uma marcha vai ter sinais que vai aparecer e a outra vai apagar. Mas depois, no mesmo momento que ela ficou ligada, a outra vai aparecer. E elas são quase igual. Em um mundo perfeito, ela seria igual, só que tem um desfase, assim como a sinal do seno e o cosseno. Então, quando o sistema nervoso ele envia a sinal do potencial, não é com matemática, mas ele com uma língua eletroquímica, ele tem, de alguma forma, ele faz um desfase para que ele vai se enviando o potencial axial, vai se enviando o outro. A respiração, um montão de um sistema fisiológico, ele tem desfase, onde vai fazendo a mesma atividade que vem do cérebro, ou da estrutura um pouco mais embaixo, o bulbo raquídeo, onde tem o centro da respiração, ou tem diferentes centros, ele tem a programação, mas ele tem que fazer alguma diferença, talvez para um lado ou outro. E esse é o desfase na matemática. Mas na biologia, bom, tem neuronas que ele vai fazendo inibição, outra não, mas ela termina fazendo o desfase. Sim? Bom,